mas a gente começa com prestação de serviço, Patrulha do Consumidor. Vamos lá. Hoje nós temos 2 casos que envolvem móveis planejados. Um caso é de um casal que assiste o nosso programa e o outro caso é de uma outra telespectadora, mas nesse caso famosa. Posso contar quem é, Celso? Acho que Pode, né? Pode. Ele fez mistério ontem, mas eu já vou abrir para você de casa. A pessoa famosa que ele se referiu é a Dani Bolina. Ela também tem problemas com móveis planejados. Mas Participou da Fazenda também. Pois é, participou da Exatamente. Fazenda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o problema dela. Eu quero começar com o caso do Jeremias. Gente, o fim de ano chegou e a família sempre quer se reunir para preparar a ceia, com aquelas comidinhas gostosas, para todo mundo ali junto poder desfrutar uns bons momentos. Só que tudo isso que o Jeremias tanto queria junto com a esposa dele, com a Lidiane, eles não vão poder fazer. Eles aguardam há 8 meses os móveis planejados para o apartamento todo, um apartamento novinho. Então é uma bagunça. Não tem onde colocar o fogão e nem como usar a cozinha. É um verdadeiro absurdo. Acompanhe agora a reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no bairro de São Miguel Paulista, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Viemos até aqui atendendo a solicitação dos consumidores Jeremias e Lidiane. Os dois entraram em contato conosco porque andam muito chateados com o atraso na entrega de móveis planejados. Jeremias, 8 meses de espera. Exatamente, 8 meses de espera dos planejados que nós compramos e que foi prometido em 30 dias, mas até agora, sinceramente, não foi Pelo entregue. que vocês relataram, a casa está de cabeça para baixo. Realmente vocês vão observar a situação como está lá nos quartos, na situação também na cozinha, realmente é uma situação muito difícil. Vamos entrar então para mostrarmos a situação que está sendo vivida por esse casal que mora aqui na Zona Leste. Vamos entrar. E é aqui dentro do apartamento recém-entregue ao Jeremias e a esposa dele, a Lidiane, que a gente percebe o porquê do desespero dos dois, já que até agora aquilo que foi combinado entre a Varotti, o Danilo Damasceno e vocês não foi cumprido. Tá tudo espalhado, a casa tá revirada. Exatamente, como você pode observar, a gente já está aí, assim, o contrato foi fechado 28 de abril, né? Desde então ele só vem prolongando e prolongando. São 12 mil reais. 12 mil reais que foram pagos pelo Construcar e a Varotti já recebeu o dinheiro. Sim, a Varotti já recebeu, né? Saiu ganhando e a gente nada. Já vão fazer 8 meses que a gente se encontra nessa espera e até agora nada. Você vê as coisas todas espalhadas dessa forma. Aqui, por exemplo, nesse quarto estão faltando os armários para que as coisas possam ser guardadas. O que seria aqui? Seria o quarto do bebê, né? E hoje se encontra assim nessa bagunça, né? Panela, livro, tudo para organizar porque a gente não tem nada, não tem onde colocar, entendeu? Bom, e o quarto do casal está simplesmente revirado. Eles estão tentando contornar a situação, as roupas estão espalhadas aqui. Você tem um projeto que foi combinado com o Danilo, seria esse projeto aqui, de fazer o armário em L. Esse armário iria sair aqui atrás, iria até a outra parede. Ou seja, tudo aquilo que foi combinado, foi dito, foi mostrado para vocês, não aconteceu. Não, até o momento não aconteceu. E você pode ver como as coisas estão aí dispostas aí, né? Hoje a gente se encontra assim, nessa bagunça. Tem roupa que a gente não sabe onde que tá, não encontra, entendeu? Não tem um guarda-roupa para organizar. Desde o dia que a gente se mudou, que a gente se encontra nessa situação, né? Eu já andei muito doente, de tão nervosa. Nesse tempo todo eu já cheguei até a engravidar e perdi o bebê. E assim, é complicado. E a Varotti falou o que para vocês? Na verdade, assim, o que eles falaram que não poderiam assumir, né, isso daí, porque o contrato ele foi feito junto ao Danilo, né? E assim, embora o valor que eles mesmos tenham passado isso em crédito para ele, mas mesmo assim falaram que eles não, né, o máximo que podiam fazer é ele ir lá e de repente parcelar sem juros alguns valores, mas o que eu queria que entregasse, só isso. Os planejados estão pagos, eu estou pagando o Construcar, né? De qualquer forma, só que me encontro nessa situação. Você tem um projetinho na mão? Seria o quê esse espaço? Seria um armário aqui em cima do refrigerador e a banqueta, né? E a banqueta? Isso. Tudo encaixotado também, né? Aqui seria o quê? Então, na verdade aqui eu tenho uma coifa, né? Embaixo tem o cooktop,
e tem aqui o forno elétrico, tudo realmente, como você disse, encaixotado. E isso quer dizer o quê? Que eu tô perdendo garantias. E se eu ligar daqui a 4 meses, se não funcionar, o problema é meu, porque estava embalado e eu não utilizei, né? Bom, e a Varotti é a empresa que daria o suporte, a parte técnica, a parte de material de madeira, etc., puxadores, para o Danilo, é isso? O Danilo tinha essa parceria com eles, dele comprar lá, eles transferiram para ele em crédito e ele entregaria para mim. Só que a Varotti, no caso, foi no meu CPF esses materiais que até agora eu não recebi. Nós agora vamos tentar conversar com o Danilo Damasceno, que foi quem assinou o contrato com o casal e se comprometeu de entregar os móveis planejados. Ele não atende. Para caixa postal. Pode tentar também no outro telefone dele. Vamos tentar um outro telefone, então. Sua chamada está sendo encaminhada para caixa. O casal que planejou, acreditou em 2 pessoas, acreditou no Danilo, está acreditando na Varotti, só que infelizmente até agora sem nota fiscal e sem qualquer garantia, porque a própria Varotti diz que só vai entregar aquilo que eles estão aguardando se o cheque que foi entregue pelo Danilo for compensado. E cadê o Danilo? Essa é a pergunta. Onde está o Danilo? E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Apartamento não, virou um acampamento, né? Talvez agora, época de férias, de repente é um bom momento para você brincar de acampamento. Só que faz 8 meses que está essa bagunça aí por conta desse atraso dos móveis planejados. Planejados como, né? O brasileiro, ele trabalha para se vestir melhor, para andar com um carro melhor, para morar melhor. Ele nunca pensa em trabalhar para sair de um apartamento e ir morar num acampamento. Mas é isso que está acontecendo. Só que essa loja já recebeu os 12 mil, hein, o Celso Russomano? Pois é, e é uma história extremamente complicada. Bem complicada, né? Viu, Brito, Tice e Ana? Por que é complicada? Porque ele conhece um rapaz pela internet. E aí eu volto sempre naquela mesma tecla para você que está nos assistindo. Muito cuidado com a internet. A internet, ela mostra o que não existe. As lojas que você vê na internet, elas são virtuais. O que significa isso? Elas, na verdade, elas só tem na tela. O que está por trás da tela é que você precisa conhecer para ter garantia de que você está contratando de alguém o serviço ou a compra do produto e essa pessoa tem condição de te entregar. E aí, o que acontece? Ele procura o tal do Danilo, o Danilo Damasceno, usa na internet, inclusive, o símbolo de uma grande rede de lojas, que está aqui. Ah, é? Tem mais isso pois ainda? Tá aqui, ó. Olha o contrato que ele faz aqui, ó. Isso aqui é uma grande rede, na verdade é um shopping chamado aqui em São Paulo de D&D. Nossa! Tem esse móveis, símbolo, né? exatamente esse Ele símbolo. pode fazer isso? Pois é. O nome dele é Danilo Damasceno. E ele coloca aqui D&D, né, que seriam as iniciais do nome dele. Quem vê isso na internet, ambientes planejados, fica pensando, e foi o que aconteceu com ele, de que se trata de alguém que está ligado a esse grande shopping que tem uma quantidade imensa de lojas. É um shopping de decoração, Exatamente. de utensílios. Que é muito Exatamente. sério, né? Sim. Exatamente. Muitas lojas de grife lá, Muitas né, lojas nessa de área. grife, etc e tal. Bom, aí ele pede pro Danilo, aí o Danilo diz, não, eu vou até tua casa, não foi isso? Eu vou até tua casa, eu vou aí, a gente combina. Fez um projeto, o tal do Danilo fez um projeto. Tá aqui o projeto, todo bem feitinho, de todos os móveis. Fez depois em 3D, né, para ele ter uma noção de como ia ficar a cozinha dele, de como ia ficar o quarto dele. E assinou um contrato. Na verdade, é um contrato que não é contrato, que também não é pedido, que é pedido e não é Mas contrato. é o que então? Pensa num negócio bagunçado, com um monte de erros de concordância aqui, que é esse pedido aqui que foi feito, que não dá para entender exatamente o que ele quer dizer aqui. De uma forma ou de outra, ele assinou esse documento. Saiu, foi até a loja Varotti, junto com o tal do Danilo, fez o financiamento lá na Caixa Econômica Federal, né, o Construcard, foi lá e usou o Construcard, pagou 12 mil e quanto?
12.200. 12.200. Foi isso mesmo? Na verdade, não foi nessa ordem, né? Porque o que acontece? Eu primeiro entrei em contato com ele e tal. Eu perguntei se ele tinha alguma empresa. Ele falou, não tenho empresa, mas trabalho numa empresa. Quer dizer, compro direto em uma loja, né? E a gente pode ir lá, eu te mostro, tudo mais. Uma espécie de autônomo, assim. Isso. Aí, assim, peraí, se você não tem empresa, eu não posso comprar com você, também não vou te Mas pagar. como porque... é que você, Jeremias, acreditou nele para poder falar assim, vamos fazer o projeto da minha casa? Ele tem alguma marcenaria? Ele decidiu trabalhar com isso? Então, ele disse que estava começando, tinha uma marcenaria, só que assim, ele comprava de uma loja, que no caso, comprava direto dessa loja. Exatamente. Que é uma loja grande. Isso, exatamente. Aí eu falei o seguinte, então, vamos até essa loja, eu quero conhecer, quero ver se você já tem clientes lá que já comprou com você. Então você já estava desconfiado, entendeu? né? Sim, já comecei a desconfiar, estranho. exatamente. A Varotti, essa loja aqui, olha. Nós temos aqui uma foto da frente da loja, a Varotti. Tudo para móveis, né? Eles têm móveis lá, tem madeiras, compensado, MDF, todo o material para fazer o planejado. É porque eles não fazem um projeto. Eles cortam os móveis, mas eles não fazem um projeto. E agora... Eles têm ferragens, MDF, MDP, e tem uma loja bonita então até, você, na verdade, preferiu esse rapaz, o Deidei, o Danilo, como é que é? Danilo Damasceno, porque ele poderia escolher bem, montar direitinho, fazer o trabalho de marcenaria e deixar a tua casa ajeitada com os móveis dessa loja aí. Que ele indicou. Isso, na verdade, só que assim, ele não ia fazer trabalho de marcenaria porque é a loja que corta, ele faz o plano de corte. Isso é ele faz o projeto. Ele é arquitetura, né? Ele faz na verdade, ele faz o projeto. Em tese, ele faz o projeto, manda para a loja faz o corte, já vende o material e ele vai lá e instala na casa do consumidor. A loja tem conhecimento disso? Essa loja tem conhecimento? Está nebuloso essa história. O que está acontecendo é o seguinte, essa história entre o Danilo Damasceno e a loja Varotti é muito nebulosa. Porque ele fez o pagamento para a Varotti diz que não tem responsabilidade, que o problema é dele com o Danilo diz que não que vai entregar, a loja diz que o Danilo não pagou, mas como não pagou se ele pagou para a loja e ainda levantou os cupons fiscais através da internet, né? Levantou os cupons fiscais para saber que tinha sido realmente pago. Os cupons fiscais estão aqui. Enquanto a gente vai discutindo esse assunto, Robson, vamos ligar lá para essa loja, para entender em primeiro lugar qual é a relação dessa Varotti com o tal do Danilo Damasceno, que enrolou ele até agora e não entregou os móveis. E saber até se ele trabalha lá ainda. Pois é. Não, na verdade, ele nunca trabalhou na loja. Não trabalha. Ele só comprava, né? Comprava as coisas. Ele compra da loja, ele tem um negócio... Fundo compras, fez loja virtual, 7 marketing, 8 Tá na espera. Ô Celso, a gente vai agora falando. os eletrodomésticos que ele comprou perderam a garantia. Nesse caso, não tem como ele fazer nada? Pois é. Na verdade, a garantia é a garantia de lei, mais a garantia de fabricante. Então, à medida que ele mantém os objetos fechados na caixa, Varotti, ele boa vai tarde. perdendo a garantia. Alô? Oi, Boa tarde. boa tarde. Com quem eu falo? Cláudia. Cláudia, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Cláudia, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou aqui no palco, eu, a Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Jeremias de Araújo. O Jeremias comprou aí na loja Varotti uma quantidade grande de material pré-cortado, etc e tal, por intermédio de um tal de Danilo Damasceno. E a gente não consegue entender que confusão tem entre a loja e o Danilo Damasceno. Eu sei que ele não recebe os móveis planejados dele na casa dele. E eu quero conversar com o diretor, o proprietário da loja aí, para a gente entender o que está acontecendo. Porque ele pagou pelo Construcard, pagou direitinho como manda a lei, só que ele não recebe os móveis. A loja recebeu e diz que não recebeu. Com quem ficou o dinheiro? A loja recebeu, repassou para o Danilo? O que está acontecendo? Então, não sei te informar porque eu sou caixa. Eu vou passar pro Leandro, tá bom? Leandro, o que ele faz aí? Ele é o gerente. É o gerente, tá bom, ok. Só um minutinho. Descobre pra mim, produção, qual é o nome do proprietário lá daquela loja? É José Carlos, é isso, José Carlos. Leandro é o gerente, É o para quem gerente. ela está passando. Né? Bom, ele deve E saber. José Carlos é o proprietário da Luiz Varotti Carlos. Compensar. Luiz Carlos, não é? o dono. É Luiz Carlos. Luiz Você Carlos. conheceu esse Danilo de que forma?
Não, então, como Na eu falei, internet. eu entrei em contato com ele pelo que ele tinha lá de apresentação na Mas como é que você colocou assim na internet para procurar? Alguém te indicou? Não, planejados, estava pesquisando planejados. Móveis Móveis planejados. planejados. Aí apareceu o D&D lá. Isso, eu vi um móvel, inclusive, que eu estava Aí pesquisando você, em lojas no e tal. primeiro momento, você foi pela grife D&D? Não Varote, bom necessariamente. dia. Boa tarde. Boa Quem tarde. fala? Pois não. Quem Leandro. fala? Leandro, Ô, Leandro, é o Celso Russomano, tudo bem? tudo jóia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo o Jeremias de Araújo, que foi aí na Varote, comprou 12 mil reais em madeiras planejadas, etc. tal, que seriam cortadas aí na loja por intermédio do Danilo Damasceno. Isso era para ser entregue em junho para ele, não é isso? Isso. No mês de junho. Até hoje esse material não chegou na casa dele. Quando ele liga para o Danilo diz que vai entregar. Quando ele liga aí para a loja, parece que o Danilo não pagou a loja. Mas se a loja não recebeu, para onde foi o dinheiro da Construcard que foi recebido pela loja? A loja recebeu. Recebeu? A loja recebeu mesmo porque a gente é um comércio aqui, tá? Tá. A gente então, não- qual que é a relação de vocês com o Danilo para a gente conseguir montar um quebra-cabeças aqui que ninguém Na entende? verdade, o Danilo é um cliente meu comum. Cliente. É um cliente. Mas ele ele, veio mas na ele... minha loja junto com o Jeremias. Ah, Ele veio na minha loja junto com o Jeremias e comprou o material. certo, Eu presto o serviço de corte de madeira. certo. Então eu não trabalho com projeto e eu também não faço planejado. O Tá. que eu faço é cortar a madeira pro marceneiro facilitar a montagem. Entendi. Então foi entregue. Então veio o Jeremias mais o Danilo Damasceno. O Jeremias passou um cartão no valor de 12 mil reais Exatamente. da minha empresa, deixando de crédito esse valor pro Danilo comprar em material pro Jeremias. Tá. Esse material foi comprado e foi entregue pro Danilo. E foi entregue aonde? Em Osasco, na casa do Danilo. E o Danilo fez o que com esse material? Você Bom, sabe? eu já não sei, porque eu não tenho vínculo nenhum com o E Danilo. esse material que ele comprou foi só o material, ele usou esses 12 mil reais só para comprar o material do Jeremias, Bom. não usou para comprar de outra pessoa. Exatamente. Aí eu já não sei o que ele usou para comprar. Porque assim, quando o Jeremias veio na minha empresa, junto com o Danilo, eles fizeram um orçamento no meu balcão que ficou 12 mil reais. Esse orçamento gerou um crédito. O Jeremias veio e passou 12 mil reais na minha loja. Aham. Foi emitido nota fiscal em cima do material que o Danilo determinou que seria para fazer os móveis deles. Desculpe te perguntar, mas eu preciso saber, quando é que foi entregue isso? Faz muito tempo que foi entregue? Foi logo, foi coisa de, sei lá, um mês e meio, um mês depois que ele fez a compra. Um mês depois que ele fez a compra. Exatamente. Então, a compra dele foi... deixa eu ver Agora, aqui. o que o Danilo fez com esse material, aí eu já não sei. Porque Tá. eu sou um comércio aqui, eu só vendo material. Entendi. Eu não trabalho com mão de E que obra, eu não endereço que ele trabalho com entregou? montagem, eu não trabalho As nada. notas fiscais aqui, o cupom fiscal data do 8/5 de 2014. Você acredita então que no mês 6 tenha sido entregue todo esse material para ele? Seu Sumano, agora eu preciso fazer o levantamento. Eu sei que esse material foi entregue, tanto é que foi emitido todas as notas fiscais certinho. Isso eu tô vendo aqui, ele conseguiu as notas fiscais pela internet. Exato. Né? O Jeremias Então, conseguiu o que pela internet, acontece, seu acessou a Sumano? internet e Nós somos uma conseguiu. loja, tá, conceituada há mais de 30 anos no mercado. Então, o que aconteceu? O Jeremias, junto com o Danilo, na verdade, sim, o Jeremias, ele achou o Danilo na internet. Eu não sei nem através de onde foi. Ele, É verdade, segundo o é isso Jeremias, mesmo. Através da internet. Isso mesmo. Aí eu perguntei ainda pro Jeremias, mas quem é Danilo? Nem o Jeremias sabe quem é o Danilo. O Danilo não tem empresa aberta, o Danilo não prestou nota fiscal para ele, o Danilo não fez nada para ele. Pois é, então, veja ele bem, dentro da minha empresa, Peraí, comprou um material Aham. que tinha que comprar, que era para pro Danilo poder fazer esses móveis para ele. Eu entreguei o material pro Danilo, corretamente, Eu já entendi. tudo perfeito. Agora, o que o Danilo fez com esse material, Leandro, deixa eu só te fazer uma colocação. pode falar. O Danilo levou de fato o Jeremias até aí. Ok. E levou o Jeremias aí para mostrar que ele sempre comprava materiais aí. Se eu estiver errado, Jeremias, me corrija. Para demonstrar que ele sempre comprou materiais aí e que ele tinha vários clientes e que ele realmente entregava. Quer dizer, na verdade, o Danilo, para trazer, para ganhar a confiança do Jeremias, Ok. ele usou a sua loja. Mas ele nunca deixou claro essa relação, até porque essas notas fiscais, esses cupons fiscais da venda dos produtos, o Jeremias só conseguiu porque foi na internet, porque ele não,
o material, de fato, como você está dizendo, foi entregue para o Danilo, mas o Jeremias não tem conhecimento disso. Então, já que você nos explicou... Deixa eu te falar uma coisa. Porque assim, a minha loja, eu tenho mais de 2.000 metros de loja. Então, eu não tenho como cercar os 4 cantos da minha loja. O que acontece é o seguinte, o que o Danilo falou pro Jeremias dentro da minha empresa, eu não tenho acesso. Entendi. Ele pode muito bem, já entendi. Olha, eu tenho uma parceria com o pessoal da Varotti, olha, eu sou sócio do pessoal da Varotti. Ele pode ter falado um monte de abobrinha pro Jeremias. Entendi. Eu não sei o que ele falou pro Jeremias. Eu tenho uma loja há 30 anos no mercado, conceituada na linha de madeiras. Eu tenho mais de 300 clientes por dia, e eu não tenho problema com ninguém. Tá, deixa eu só fazer uma colocação. Qual é o motivo da nossa ligação? Ok. Primeiro, entender o que você está contando pra gente. Ok. Segundo, se você entregou de fato, como você está falando, não tem nada a ver com a sua loja, está resolvido o problema com você. Nós temos um problema com o Danilo, de quem nós vamos atrás para resolver o problema do Jeremias. Exato, então, exato. Com relação, deixar bem claro, a Varotti não tem problema nenhum. A Varotti foi usada pelo Danilo para fazer a compra do material. Como se ela fosse uma fornecedora. É uma fornecedora. Ele, Jeremias, comprou os 12 mil reais, que era o que ele tinha combinado com o Danilo para pagamento. Você entregou, eu só dou parabéns para você, porque você cumpriu a tua obrigação. Eu vou atrás agora do Danilo, não tem nada a ver, deixar bem claro aqui publicamente para o Brasil inteiro. A Varotti não tem nada a ver com a história. Exato. Como a Varotti foi colocada no meio do caminho aí pelo Danilo, eu precisava entender essa relação para a gente poder cobrar o Danilo, que diz que não recebeu, o material, viu? Porque ele disse para o Jeremias que não tinha recebido o material, que não sei o que lá, foi enrolando ele. Então eu vou ligar para ele agora. Comprovado via nota fiscal, que deve estar em sua mão, hein? Ok, tá sim. Exatamente. Eu queria saber se a nota fiscal acompanhou o produto. Você está dizendo que acompanhou, então tá resolvido o problema. A sua parte está mais do que esclarecida, tá bom? Tá bom. Parabéns aí por cumprir a obrigação direitinho, tá? Tá bom, seu Sumano. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Bom, uma boa tarde, um abraço. Nós acabamos de descobrir, ter certeza de que essa loja está no processo, ela pegou o material, cortou o material e entregou esse material. O problema é que não entregou todo. Onde foi parar uma parte dele e por que não foi montado já há 8 meses você está esperando e o Danilo sumiu? Diga-se de passagem, os 12 mil de material que foram comprados, com certeza absoluta, não foi tudo para ele. É uma parte do material é para ele, outra parte deve ser para outro cliente. Exatamente. Porque o valor total da obra, com a montagem e tudo direitinho como deveria ser entregue, era de 12 mil reais. E ele não vai cobrar 12 mil reais para não ter lucro nenhum, só de material. Foi comprado material para outro também no meio dessa confusão. Não tem problema, desde que o Danilo entregue. Então, nós vamos cobrar o Danilo agora. E monte, né? Exatamente. Entregue montado, né? Porque foi prometido. Então, vamos atrás desse Danilo, que o nosso Jeremias aqui já faz um tempo que não consegue localizar o rapaz, onde ele teria ido e o que estará fazendo agora. Enquanto a gente tenta procurar o Danilo pelos telefones, de tudo que for jeito aqui, o nosso grupo é forte, a gente continua com a Patrulha do Consumidor. Vamos continuar assim, porque se você de casa acha que as pessoas famosas estão livres de terem problemas como consumidores, você está enganado. Que o diga a modelo Dani Bolina, porque ela contratou o serviço de um marceneiro para o seu apartamento. Mas o serviço ficou pela metade. E agora, quem será que vai pagar pelo prejuízo, hein? Vamos ver na reportagem do patrulheiro Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no bairro de Moema, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Estamos sendo recebidos pela Dani Bolina. Participou da Fazenda e uma pessoa conhecida em todo o país. Só que a Dani, enquanto consumidora, também está enfrentando problemas, desde que ela contratou os serviços de um marceneiro em maio desse ano. E para fazer alguns pequenos reparos na casa dela, o marceneiro não cobrou barato, R$ 11.400, que seriam pagos em 4 cheques de R$ 2.850. Exato. Bom, na hora de entregar os móveis, já começou todo o problema, veio o atraso. Atraso, que ele propôs 45 dias, foi mais que 45 dias. Quando ele resolveu entregar os móveis, ele queria só entregar, não queria montar. E aqui no prédio tem um problema de não poder deixar nada na sacada. Ele colocou os móveis tudo na sacada e foi embora, não montou. Eu fiz ele voltar, buscar os móveis, retirar. E falei para ele que ele só poderia trazer os móveis no dia que ele fosse montar. Aí demorou mais um tempo, porque foi até na época do jogo.
do Brasil. Durante o período da Copa, né? Na época do Jogo do Brasil, aí demorou mais um tempo. Aí ele veio depois, largou os móveis da parte da manhã e montou na parte da tarde. Inicialmente, o rapaz, o Cássio, propôs que a Dani pagasse 4 cheques de R$4.000. Seria R$16.000. Só que ela achou o preço elevado, negociou por esse valor de 4 de 2.850 e pagou 2 parcelas, e as outras 2 que deveriam ser pagas, como houve atraso, não ficou de acordo com aquilo que ela havia combinado, ela assustou o cheque. Aí veio a surpresa. Fiz um desacordo comercial lá no banco, e aí passou um tempo e chegou uma cobrança. Protestaram meu nome e estão me cobrando, teoricamente eu devo por ele quase R$6.000, estão me cobrando R$8.000 aqui. R$8.000? Quase R$2.000 a mais do que eu deveria pagar para ele, no caso. Agora, a preocupação da Dani é a seguinte: ela tem contratos comerciais, é uma pessoa que tem a vida dela profissional atrelada a estar com o nome limpo, como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, e tudo isso está causando uma dor de cabeça imensa para ela. Foi aí que ela procurou a patrulha do consumidor, porque estava tão chateada que ela falou: eu vou pagar, eu não quero aborrecimento, mas resolveu brigar pelos seus direitos, claro. Não, porque teoricamente eu ia acabar pagando pra ele o que eu deveria pagar pra ele, mais o que ele tá me cobrando a mais, que eu não sei de onde que ele tirou isso. E fora isso, eu tenho que pagar pra alguém consertar aqui, né? Então ia ser muito mais dor de cabeça, e sabe lá Deus se ele não passou meus cheques pra frente pra eu achar meus cheques e conseguir limpar meu nome também, né? Bom, e as dores de cabeça da Dani começam da seguinte maneira: olha aqui, o sofá, o canto do sofá, ele rasgou o sofá. Na hora de puxar alguma coisa, de eventualmente trazer alguma coisa, porque eles cortam, né? Ele deve ter apoiado a tábua de alguma coisa pra cortar e acabou cortando o sofá. Eu cheguei em casa, eu liguei pra menina que trabalha comigo, a Cleide. Eu falei: Cleide, o que é isso no sofá? Porque eu fiquei chocada, porque eu acabei de pagar pra encapar esse sofá, porque meu cachorro tinha rasgado o sofá inteiro. Minha casa tava destruída. E aí eu paguei uma fortuna pra encapar esse sofá. E ele rasgou o sofá, eu liguei pra ele, falei: Cássio, você rasgou meu sofá? Ele: não, eu apoiei o negócio, fui cortar, mas eu vou pagar. Então, tem mais o valor do sofá pra pagar. Aqui vocês podem perceber que aquilo que foi combinado não foi cumprido. Por quê? Porque normalmente esses fios, a Dani orientou o Cássio, falou: Cássio, por favor, eu preciso que você esconda esses fios. Esse rack aqui é um rack que já era seu, tá certo? Esse rack era meu. Porém, os fios estão todos expostos aí, virou um balaio de gato. O rack dele tá lá do outro lado, né? Tá lá do outro lado. Consegui usar, porque tá caindo a porta. E tem esse painel aqui, que eu não sei pra que ele colocou, que é enfeite, que foi uma coisa que ele me cobrou super caro também, que teoricamente os fios deveriam estar todos pra dentro. E tem até uma tomada, né? Não tá colado, aqui não tá colado. E tem até uma tomada com uma estrutura melhor, a tomada caindo. A tomada tá caindo lá, toda hora desliga minha televisão. Esse painel aqui tá todo torto, ele é maior do que o... E olha a situação aqui embaixo. Aqui é que a gente pode perceber, né, Dani? Ele tá maior, ó. A situação de prejuízo que você tá tendo, uma coisa realmente feia, visualmente feio, né? Tá até abrindo aqui, ó. E o que a Dani Bolina não se conforma é com a qualidade do serviço que foi executado. Aqui, por exemplo, esse rack... Era pra estar lá. Era pra estar lá. Onde está essa árvore de Natal, na verdade, era pra estar substituindo o outro velho. Não, o outro velho eu ia me desfazer, na realidade. Eu ia botar esse lá. Mas aí, esse rack que ele fez, olha aqui. Então, porta empenada, né? Porta empenada. A porta tá solta, ó. Você não consegue fechar. Não cozei, no caso. Botei as coisas aqui dentro e deixei. E ele deixou assim, entregou assim. Tá assim, tá aqui. Agora, aqui atrás é que a gente percebe, né, Dani? Que a situação é bem mais complicada. Por quê? Porque ele simplesmente, o marceneiro, não fez. Não tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Olha ali, tá tudo caindo pra trás ali. Bom, e a Dani, com relação aos serviços externos aqui da área de serviço, não ficou nada satisfeita. Por quê? Porque virou um amontoado de coisas aí, né, Dani? Isso aqui. Isso aqui, na realidade, eu amontoei porque eu não tenho de colocar, mas isso aqui são prateleiras que deveriam estar postas, né? E ele deixou tudo isso sem terminar. Deixou, e a prateleira tá aqui, ó. É mais... Pra você organizar tudo que você tem, seu skate, as coisas que você gosta, patins, etc. Aqui, pra organizar as coisas, botar as coisas menores aqui, deixar as maiores aqui. Tá aqui as prateleiras no meio do armário, mais uma coisa pra guardar. E ele não voltou pra resolver isso? Não, e o pior é que a gente eu tentei conversar com ele, até meu advogado até na época tinha entrado em contato com ele pra ver se ele queria vir arrumar pra eu pagar, até por causa do negócio do nome. E ele não quis. Não quis acordo? Não quis acordo. Não quis. Ele queria receber e não queria terminar. Ele disse que o serviço dele já tá feito. A Cleide Potássio já trabalha com a Dani Bolina há 4 anos. E à medida que foram feitos os serviços aqui, você foi percebendo diferenças aqui, coisas que não estavam de acordo.
Cada dia eu vou descobrindo uma coisa diferente, né? Os puxadores ele colocou diferente, porque os antigos são quadradinhos, ele colocou redondo. Essa parte aqui em cima também está amassada, que não era amassada. Ele teve que amassar um pouco para colocar o armário. Eu acho que ficou um pouquinho maior do que as medidas. E a cada dia a gente vai percebendo uma coisinha diferente, né? Aquilo que foi combinado não está te dando a confiança necessária. Muita coisa solta, né, Dani? A gente percebe aqui, Essa prateleira tá prateleiras soltas. E o detalhe é o seguinte, é que o Cássio acabou, no momento da colocação, tirando uma tomada que era muito importante para que... Umas 4 tomadas, né? Para ligar um computador, para ligar uma impressora, alguma outra coisa. E como é que a Dani tem se virado? Ela tem feito aqui, olha, uma gambiarra, tem puxado de uma outra tomada, algo que não é compatível com um apartamento planejado, com móveis planejados, não é compatível. Mas tensão, não tem necessidade, né? Ele matou essa tomada. Isso aqui não tem estabilidade, é muito fina essa madeira, tipo, não dá pra você apoiar muita coisa. É aquilo que ninguém quer. Depois da contratação de um serviço tão caro, né? Um serviço que não teve uma nota fiscal, isso deveria ter sido oferecido pelo Cássio, não teve contrato, não teve absolutamente nada, nenhuma garantia, foi entregue fora do prazo e você está se sentindo extremamente constrangida por ter seu nome sujo. Recebeu uma carta de protesto, etc. Fora os WhatsApp que ele me manda de 5 em 5 minutos. Olha só, ele manda WhatsApp pra você? Ele me manda, eu fiz questão de não bloquear ele pra eu ter prova do que ele fala. Ele manda, escreve coisas absurdas. Chegou a ofender você? Ofende, fala absurdos de mim, fala que vai passar meu telefone pra todo mundo me ligar, fala que vai vir aqui na minha casa. Então já virou uma coisa fora do contrato comercial, virou uma coisa até mesmo pessoal. Policial, né? Acho que tem que procurar a polícia também, né? Bom, Dani, foi aí que você resolveu procurar a Patrulha do Consumidor, foi aí que você resolveu buscar ajuda do programa para solucionar esse problema, porque afinal de contas, dentro do que foi combinado, você não está satisfeita? Não, lógico que não, né, gente? Olha o que tá na minha casa. Bom, Celso, é com você, por favor. Isso aí é para você de casa ver que nem as pessoas famosas, os artistas, o pessoal de televisão, né, tá livre desse tipo de problema que acontece. É o resultado, esse apartamento da Dani Bolina aí, pelo que ela está dizendo e mostrando pra gente, é o resultado de um trabalho mal feito, de uma cobrança no mínimo questionável, que ela recebeu lá de R$8.000, porque se não foi bem feito, como é que pode cobrar pelo serviço? E a Dani Bolina não está isenta, eu não estou, ninguém, todo mundo às vezes pode cair numa armadilha, pode ser vítima de um profissional que não é tão bom assim. E a Dani Bolina teve um problema sério com esse, é Cássio, né, o nome dele, marceneiro. A relação dela com o Cássio ficou realmente muito ruim e vocês vão ver daqui a pouco a troca de elogios que eles fazem. Mas, Celso, pelo que a gente está vendo aí, o serviço não foi legal, né? Nem um o apartamento pouco. virou uma bagunça, uma gambiarra o apartamento da Dani feito. Bolina. Em situações como essa, o consumidor, o que ela fez? Ela assustou o pagamento dos 2 cheques. A lei estabelece que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. A apresentação ou publicidade é o que está no artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o código é muito claro. Toda vez que você for receber o serviço, a montagem dos seus móveis planejados, né, ou a entrega de qualquer produto, esse produto tem que acompanhar a nota fiscal. Está entregando para você, olha, eu estou terminando seus móveis planejados. Nota fiscal. Aí você assina que recebeu a nota fiscal. Se você tiver com algum defeito, você anota atrás da nota fiscal os defeitos que você está verificando e aí vai cobrar posteriormente que ele cumpra a obrigação, mas tem que entregar a nota fiscal. No caso dela, não foi entregue nota fiscal. Não teve nota fiscal, não teve contrato, absolutamente não teve nada. Mas teve um contrato verbal, né? Então, esse Que é o que contrato vale. verbal, esse contrato verbal obriga o fornecedor, mas deixa o consumidor vulnerável, né? A gente sempre fala, olha, comprou alguma coisa, tem um contrato, você tem toda a razão, Tice. O ideal é que você escreva o que você está combinando. Vai contratar um marceneiro, vai contratar móveis planejados, ponha no papel, né? Exatamente a data da entrega, quanto o marceneiro vai gastar
para fazer os seus móveis. Se for móveis, aí quanto ele vai cobrar pela prestação de serviço. Os materiais também podem incluir materiais e equipamentos a serem empregados durante a confecção dos móveis. Porque uma coisa que eu percebi na cozinha da Bolina, que ele fez alguns dos móveis, que tem uma parte do puxador que é de um jeito, que é redondinho, e logo em cima da pia já é achatadinho, já é diferente, no mesmo ambiente. Tá se notando que a coisa não foi feita do jeito que deveria ser feito, né? E ele acabou não entregando, porque falta ainda algumas coisas. Ele tinha que terminar de montar os móveis e entregar. Então, o que diz a lei? Olha aqui, olha. Se o fornecedor de produtos ou serviço recusar o cumprimento à oferta, e a oferta é o quê? É o que foi ofertado ao consumidor. Por isso que é bom a gente colocar a oferta por escrito, né? Apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente à sua livre escolha exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar o produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Agora, Celso, se ele não cumprir com o projeto que ele fez, né, que ele fez com a Dani Bolina ali, se ele não cumpriu, o que acontece com ele? Então, além de ele ter que devolver o dinheiro na forma do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, ele responde criminalmente por afirmação falsa e enganosa de prometer alguma coisa e não cumprir o que ele está se propondo a fazer, e responde também por não emissão de nota fiscal. É crime contra a ordem tributária, a pena é reclusão de 2 a 5 anos. É muito pesada a pena. É reclusão, hein? Essa história tem uma continuação. Eu peço a você de casa que preste atenção, porque a Dani Bolina e esse marceneiro, Cássio, houve uma tentativa de entendimento aí, mas não tá fácil. Não é fácil a vida do artista quando ele se transforma também num cidadão comum e vai atrás das coisas e tenta resolver. As coisas se complicam, como se complicam para você de casa, para a senhora que está assistindo o programa. Brito, é mais, porque às vezes pode até piorar. Porque quando a pessoa é pública, né, acontece como estava acontecendo com ela. Ele ameaçando de tornar público que ela não pagou. Mas por que ela não pagou? Ela não pagou porque não terminou de entregar. Exatamente, né? Uma e aí invenção. uma discussão. Ele ainda teve a questão do protesto, né? Mandando um valor acima daquilo que era teoricamente devido. Aí o cartório é responsável também, porque se o cartório protestou um título sem ter noção de que esse título é verdadeiro, né, e de que o valor que está sendo cobrado é realmente o que o consumidor deve, o cartório também responde na forma da lei. Esse mesmo artista que às vezes pode ter um tratamento privilegiado, com sorrisos, vermelho, tapinha nas costas, tapete vermelho, esse mesmo artista também pode, pelo outro lado da história, ser vítima de uma possível chantagem. Daqui a pouco você vai ver a continuação dessa história. Só quero lembrar que a gente está atrás do Danilo, no caso do Jeremias, porque a casa dele está uma bagunça. Provavelmente a ceia de Natal do fim de ano não vai poder ser lá, porque está tudo desmontado. Tem eletrodoméstico que ele comprou novinho, que está na caixa, está preocupado até com a garantia. Ele tem muita paciência, Brito, pelo amor de Deus. Olha, viver desse jeito não dá. Porque o Danilo Damasceno, ele fez um projetinho lá, que ficou bonito no computador, ficou bonito na teoria, mas na prática ele não fez absolutamente nada. E o Jeremias, e nós agora, em nome dele, nós estamos tentando localizar esse Danilo. Estamos atrás dele. Daqui a pouco vamos tentar localizar e vamos falar com o Danilo para ver como fica a situação de Jeremias. Mas agora vamos continuar na história da Dani Bolina. Você vai ver agora o próximo capítulo como é que é. Pois é, porque o Celso Russomano, ele conversou com o marceneiro que não concluiu o serviço no apartamento da Dani Bolina. A gente vai continuar assistindo agora a reportagem. Acompanhe. Bom, vocês puderam acompanhar aí o Carlos Cavalcante na casa da Dani. Agora a Dani está comigo aqui na Rede Record Televisão para que a gente faça a ligação ao marceneiro. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema. O nome dele é Cássio. Vamos ligar lá pro Cássio. Alô? Alô, Cássio? Oi? É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bom? Ô, Cássio, eu tô te ligando porque eu tô com a Dani Bolina e ela tá aqui reclamando de que você não terminou os móveis dela. O que tá acontecendo? Ô, meu querido, né? Eu terminei os móveis dela, quem não recebeu foi eu. Você terminou os móveis dela? Tá todo terminado. Ela que assustou 2 cheques, meu. 2 cheques ela assustou de má fé.
Então, mas aí nós fomos até a casa dela e vimos que falta o acabamento lá nos móveis dela. O Carlos Cavalcante esteve lá, fez a gravação e todos os móveis vários móveis estão por acabar. Quer dizer, falta acabamento lá. Que acabamento que falta? Eu vi lá uma série de problemas dentro da... Ela está aqui, inclusive, do meu lado. Ela pode relatar tudo o que está faltando acabar lá para que ela faça o pagamento. Como é que a gente faz? Ela quer te pagar. Ela já falou que quer te pagar. Ela assustou os cheques. O problema é que agora eu não vou explicar. O cheque está no advogado. Eu já tentei na casa dela umas 5 vezes. Eu marquei até com o advogado dela. Ela marcou e não honrou comigo. Ela nem me atendeu. Para eu ir aí, para ver o que ela precisava, o que ela estava alegando, para eu terminar. Mas ela marca comigo e não faz. Ela faz eu de gato e sapato. Deixa eu fazer uma colocação para você, Cássio. Se eu intermediar intermediar esse negócio, você confia em mim? Não, confio, com certeza. Cássio, você quer receber, não quer? Ela tem que te pagar porque uma consumidora tem que pagar o fornecedor, mas o fornecedor... Peraí, calma, você não pode falar assim. Deixa eu intermediar. Como que eu não posso? Eu posso falar assim e afirmo. Peraí, Cássio... Tem gente que foi comigo aí, o advogado dela tá aqui gravado também, marcou comigo 2 vezes pra eu ir aí e ninguém me atendeu no outro dia, desmarcaram. Tem tudo gravado. Então estão me fazendo Cássio, eu fiz uma pergunta no começo pra você e eu queria que você me confirmasse. Você disse pra mim que confia que eu consiga resolver o problema e você vai receber os seus cheques. Se eu intermediar, a minha equipe acompanhar você vai lá, termina o serviço, ela nem precisa estar em casa. A minha equipe vai estar lá com você. Porque ela me ofendeu, eu não quero nem olhar pra casa. Tá bom. Vamos tentar resolver o problema da melhor maneira possível. A minha equipe acompanha você termina o serviço lá, ela faz o pagamento para você, a gente encerra essa história. Pode ser? Ele tem que pagar um dia de trabalho, não tenho o que fazer lá. Eu não sou eletricista, eu sou marceneiro. Então o negócio de fio eu não passo. Eu não combinei nada com ela de fio. Tá. Peraí. Você cobriu uma tomada dela? Eu cobri porque ela mandou fazer o móvel naquela parede. Ela mandou. Tá, Cássio, você é um bom marceneiro, tenho certeza absoluta disso. Você sabe que quando você cobre uma tomada, você tem que deixar o espaço, a abertura, para que o consumidor possa colocar a tomada em cima do móvel. Você sabe disso? Não, eu sei, tudo bem. Isso pra mim é besteira. Eu tô te falando que eu não faço mais favor nenhum pra ela. Entendeu? Não, mas eu não quero que você faça favor. Eu quero que você vá lá, termine o que tem que ser feito. Ela faz o pagamento pra você, eu acompanho que ela faça o pagamento e a gente dá por encerrado essa história. Pode ser? Pode, mas é o seguinte... Pois não. Eu já tenho advogado, eu tenho que pagar advogado, o cheque tá no advogado. Não tem como eu ir lá, ela me dá o que ela me der. Ela tem que pagar o prejuízo que ela fez eu tomar, ela tem que Mas pagar. aí ela vai também buscar os prejuízos dela por você não ter terminado e isso não vai acabar nunca. Não é esse o caminho. Eu não dei prejuízo pra ela, meu querido. Então, mas você... Rasgou meu sofá. Você rasgou meu sofá. Bom. Eu rasguei, Dani. Eu falei pra você que eu tinha rasgado, que ia pagar. Você falou que não queria. Eu já tinha arrumado uma pessoa fazer por 300 reais. Você falou que tinha uma por 600, eu não falei nada. Eu falei, tudo bem, pode fazer. Você sabe, eu nunca neguei a pagar seu sofá. Cássio, o advogado, quando a gente contrata um advogado, quem paga o advogado é quem contrata. Você não pode imputar ao consumidor a responsabilidade de pagar seu advogado. O que eu posso fazer, se você quiser solucionar o problema, você termina o serviço lá, ela faz o pagamento para você, eu acompanho que ela faz o pagamento, ela está disposta a fazer o pagamento, não tem problema nenhum. Você termina e a gente dá por encerrado essa história. Você quer conversar com o teu advogado, você pode conversar. Você quer que eu recebo... Eu paguei juros na madeireira, porque ela assustou o meu cheque. Eu paguei sem ter, tá? Eu me ferrei todinho, paguei. Você quer que eu vou lá e termino o trampo pra bonita e recebo só o cheque que ela me deu? Acha certo? Deixa eu fazer uma colocação para você, Cássio. Aonde começou errado? A primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer um serviço você faz o pedido e o orçamento juntos. O pedido é do material e o orçamento é do serviço que você vai fazer. Aí você tem que fazer isso pela sua empresa. Você não tem uma empresa chamada Luviarte? Tá no seu nome.
né? É uma marcenaria, Luviarte Marcenaria. Você tinha que ter feito o pedido, né? O orçamento da mão de obra que você ia fazer, entregue para ela. Quando você entregou o serviço, que você terminou de montar o móvel, você teria que ter emitido a nota fiscal. Você também não fez, quer dizer, tudo errado. Você fez tudo de boca e quando um fornecedor faz alguma coisa de boca, é ele que responde pelos danos causados ao consumidor, ou seja, ele é que vai ter que provar, entendeu? Que o que ele está falando é verdade. A prova não é do consumidor. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, para não dar confusão, você faz um orçamento, põe as datas de início e término do serviço, coloca o valor da mão de obra, o material e equipamento que vai ser empregado na sua obra, ou não seja, na confecção do guarda-roupa ou de qualquer móvel que você for fazer. E aí, você coloca lá as datas de pagamento. Aí, se o consumidor não cumprir as datas de pagamento, você pode tomar as devidas providências. Agora, quando você faz uma coisa de boca, que você não faz documento nenhum, você entrega o serviço, não emite nota fiscal, só a não emissão de nota fiscal daquele serviço lá, dá de acordo com a Lei 8.137, dá de 2 a 5 anos de reclusão. Tá tudo errado. Você fez do começo ao fim errado. Então, pra gente consertar isso daí... Foi indicação, porque me indicou por segurança dela. Mas então, mas mesmo que seja... Mas veja bem, o Cássio... Cássio, então, mas tudo que se faz na vida se documenta. Eu tô me propondo aqui, para evitar essa briga judicial que vai custar caríssimo, tanto para você quanto para ela, eu tô me propondo a resolver o problema. A minha equipe vai lá, você termina o serviço, ela entrega os 2 cheques para você, você dá por encerrado essa história e ela dá por encerrado também, pode ser? Não, mas eu não vou aceitar isso não, que eu paguei juros, paguei um monte de coisa. Bom, então... dividir comigo a despesa do advogado. E ela não é obrigada a fazer isso, ela não vai fazer. Então, se você não quiser fazer... Então pode tomar, não tem problema não, Russoma. Pode fazer o que você quiser então, porque só eu que estava no prejuízo, eu esperei até hoje ainda... Tá, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que a lei manda. E o que a lei manda é... responsabilizar você civil. Mas espera aí, não é essa a discussão. A discussão. Ela me ofendeu. Então você vai lá e resolve o que falta lá, ela te paga e a gente encerra isso daí. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Fala. Vamos marcar uma data. Vou marcar uma... Você vai acompanhar. Alguém da sua equipe vai acompanhar. Vai. Ó, eu já vou te falar, eu vou passar assim, vou fazer o furo lá e deixar o negócio para passar a tomada. Eu não sou eletricista, eu não vou mexer em fio. Você não precisa mexer em fio, até nem deve mexer em fio se você não é eletricista para não fazer um curto. Você tem que deixar os espaços, arrumar a porta que está caindo, terminar o armário lá da parte externa da casa dela, da lavanderia. Tá bom. É uma prateleira que tem pra colar. Tá bom. É coisa boa. Vai lá, então é tão simples você ir lá resolver. Mas ela não deixou eu ir. Mas agora eu vou acompanhar. O dia que você for lá, ela nem vai estar lá pra evitar discussão, tá bom? Tudo bem. Tá? E aí ela vai fazer o pagamento e eu vou acompanhar o pagamento também. Tá bom? E aí, evidentemente, tira o nome dela do protesto, que tem que tirar o nome dela do protesto, tá? Não, claro, com certeza. Ela pagando, a primeira coisa que faz é tirar. Tá bom. Aí, com certeza. Então, a minha equipe vai acompanhar, a Mara, que é minha produtora, vai acompanhar e depois a gente volta pra mostrar que resolveu tudo, tá legal? Tudo bem. Tá, obrigado, viu? Tá, joia. Um abraço. Tchau. Tchau. Difícil, hein? Cheques. Não tem problema quem esteja com seu cheque. Ele tem que resgatar seu cheque à medida que você paga. Ele tem que dar um comprovante de quitação, né? Você dá baixa no banco e vai dar baixa lá no cartório. Nós vamos acompanhar isso do começo ao fim para que você não tenha problema. Primeiro ele disse que não tinha nada pra fazer. Depois ele, uma prateleirinha, lá tem um monte de coisa, tá tudo caindo lá em casa. Não tem problema, a gente acompanha. O Carlos Cavalcante esteve lá com você. O Carlos Cavalcante vai acompanhar. E você manda arrumar o sofá, é a responsabilidade dele, a gente desconta. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Bom, por trás dessa elegância toda, dessa lição de etiqueta que a gente teve ali, em ambas as partes, porque um fala aqui, o outro xinga lá, Parecia cabo de guerra, né? Pois é. Por trás desse quebra-galho aparente, parece até que foi um favor que o moço foi fazer lá, o marceneiro, vai a hora que quer, paga o quanto quer.
por trás disso aí, que aparentemente foi apenas um combinado, existe sim uma relação entre consumidor e empresa, né, Celso? Exatamente. Essa relação é uma relação chamada de consumerista, relação consumerista entre consumidor e fornecedor. E essa relação tem que ser respeitada na forma do que a lei estabelece. Então, ele vai lá, termina o que ele começou, ela faz o pagamento e a gente dá por encerrada essa história e volta aqui e mostra que resolveu o problema. E nós estamos atrás do famoso Danilo Damasceno, que é o rapaz que deveria ter feito aquilo que ele recebeu para fazer, né? R$12.400 para deixar o apartamento do Jeremias e da esposa dele, a Lidiane, um brinco todo organizado, móveis planejados, tudo certinho, mas o apartamento dele virou uma bagunça. E já faz 8 meses que está essa bagunça toda. E não é bagunça porque ele quer, é porque simplesmente não foi feito o serviço. Então onde é que ele vai colocar as coisas, os eletrodomésticos, onde é que ele vai colocar as roupas? A cozinha tá um caos. Uma improvisação. Não, caos é o seguinte, ele estava me contando que para fazer um bolo ou para assar um frango, ele precisa pedir para o vizinho. Porque ele tem lá tudo guardado na caixa e está passando o prazo e está vencendo a garantia. A hora que ele for instalar, se tiver algum defeito, ele não vai ter como reclamar porque a garantia já findou. Ele não conseguiu nem fazer o teste, né? Olha só o problema, né? Bola de neve, né? É. E aí eu perguntei, mas como você cozinha? Ele contou pra mim, fala, como é que você faz pra cozinhar lá? Ah, é grill, né? Panela elétrica, panela de pressão elétrica. Ou senão o vizinho mesmo, né? Virou um acampamento. Ou vizinho. Imagina na hora de fazer esse teu vizinho, você devia até agradecer ele publicamente. Viu? Como é que chama seu vizinho? Um vizinho desse, quantos meses? 8 meses você tá nessa história? Isso. 8 meses, o vizinho quebrando teu galho é um vizinho amigo esse daí, hein? É a Lídia e o Fernando, né? Que inclusive por coincidência também teve problema com planejados, né? Então, a gente tá atrás do Danilo. Quem sabe a gente vai achar esse Danilo ainda hoje, hein? Bom, enquanto a gente não consegue achar este Danilo... Nós vamos achar. Vamos, a gente não desiste aqui. Eu quero lembrar de um outro caso, que é o caso da Simone. Ela esteve aqui na semana passada para lutar para que seu filhinho de 5 anos ele pudesse ser atendido no hospital público. Gente, esse caso deixou todo mundo emocionado. O garotinho, ele sente fortes dores na barriga e nem brincar ele pode. Há 3 anos, essa mãe esperava na fila para ser atendida. O programa da tarde entrou no circuito e cobrou explicações dos hospitais. Acompanhe a reportagem. A dona de casa, Simone Tarabori, descobriu que seu filho, Eduardo, estava com uma hérnia umbilical quando ele tinha apenas 5 meses. Depois de algumas consultas, o médico constatou que ele precisaria de uma cirurgia e Simone conseguiu um encaminhamento. Mas o caso entrou em uma fila de espera que já dura mais de 3 anos. Essa cirurgia já foi solicitada quando ele tinha que idade? 1 ano. O pediatra me deu a guia e falou que era para ser operado, só que os médicos falaram que não, que tem que esperar porque é muita demanda. Num hospital tem anestesista, mas não tem sala. No outro hospital tem sala e não tem anestesista. E nisso vai ficando e meu filho fica aí sem ter uma vida ativa. Bom, para que a gente possa entender, ela tem levado o filho dela em 2 hospitais de referência aqui na Zona Leste. O primeiro é o Hospital de São Mateus, que é aqui da região. São Mateus disse que lá eles dizem para você que tem... Anestesia. Não tem anestesista. Não tem anestesia? Não. Mas tem sala de cirurgia? Tem sala de cirurgia. E o outro hospital? É o Santa Marcelina. O médico me nega que lá tem anestesista, mas não tem a sala para fazer a cirurgia. Porque meu filho quer brincar e ele brinca 10 minutos e já está reclamando de dor. Até para dar banho, para passar o sabonete, ele reclama que dói. Bom, Simone, você tem 2 encaminhamentos. Um primeiro encaminhamento é de algum tempo atrás, 2 anos atrás. É isso. E o segundo encaminhamento... É mais recente. Que eu peguei agora, segunda-feira, que eu passei ele no pediatra. O pediatra mesmo do posto achou um absurdo ele não ter conseguido a cirurgia ainda, porque ele falou que já está atingindo o saquinho esquerdo dele. No palco do programa da tarde, Celso Russumano falou com a assessoria de imprensa
imprensa do Hospital Santa Marcelina. O pessoal do hospital aí diz que ela tem que continuar na fila. Quando ela esteve a última vez com o médico, agora recentemente, o filho dela passando mal no pronto-socorro, foi lá? Foi. Foi no pronto-socorro. Ela pediu ao médico, pelo amor de Deus, meu filho não aguenta mais, ele não brinca, ele não pode correr, ele não pode fazer nada, está com 5 anos, há 3 anos esperando, por favor, opere meu filho. Ele entrou no sistema, olhou no sistema e disse, mas o que você está fazendo aqui, mãe? É mentira o que eu estou falando? Não, é verdade. O que você está fazendo aqui, mãe? Você está na fila, mas meu filho está morrendo de dor, dá dipirona para ele e Plasil. E manda ele para casa, porque aqui a gente não tem o que fazer, ele está na fila. Que fila é essa? De quanto tempo essa fila? Porque 3 anos não é o suficiente para uma fila, com 3 encaminhamentos de 3 médicos diferentes e nada acontece. Eu queria saber de vocês o que está acontecendo. Qual é o tamanho da fila? Quanto tempo tem que esperar uma criança, entendeu? Que não pode brincar, que não pode correr na escola. Ele vai para a escola, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele fica sentadinho na sala de aula, quando é hora do intervalo, ele fica sentadinho também, porque a hérnia dói tanto, que ele se curva de tal forma que dá dó de ver essa criança chorando. Nós aqui estamos revoltados com o que está acontecendo. Ele não está nem comendo, né? Não come. Celso, eu posso te interromper um pouquinho? Pois não, claro. Por favor, quero ouvir. De interesse do hospital descobrir o que está acontecendo e verificar o caso. Eu gostaria, se possível, da sua produção, me passar todos os dados da mãe e do paciente, né, do caso da criança, por favor, para a gente verificar e levantar. Agora, no momento, eu não consigo te dar uma resposta imediata, mesmo porque eu preciso dos dados dos pacientes. Tá, mas não tem problema. Os dados ela vai te passar agora. Tá, né? ótimo. E aí é fácil. Como tá simples demais, porque o médico entra no sistema e gasta apenas 30 segundos para responder para a mãe. Você está na fila. Então, a minha produção vai passar todos os dados. Sim. E aí a gente te aguarda aqui para você dizer para a gente o que está acontecendo. Pelo menos me diga. Porque aí eu vou atrás da Secretaria de Saúde do município de São Paulo e do estado de São Paulo, vou conversar com os 2 secretários, ou por telefone ou pessoalmente, porque eu pego eles na porta da garagem do prédio onde eles trabalham, entrando ou saindo, se eles não quiserem conversar comigo. E aí nós vamos entender o que está acontecendo. Quanto é a fila de espera? Quantos anos uma pessoa tem que esperar para fazer uma cirurgia na cidade de São Paulo, a cidade mais rica desse país? Eu queria saber, tá bom? Tá ótimo, eu aguardo os contatos, né, do paciente e da mãe, pra gente tentar resolver esse caso da melhor forma possível. Tá, eu te agradeço. Obrigado, Eu viu? que agradeço, muito obrigada. Enquanto aguardava uma resposta, nossa equipe entrou em contato com o Hospital São Mateus, que alega que não faz a cirurgia por falta de anestesista. O que está acontecendo aí no hospital? Tá, você me dá só um instantinho que eu vou transferir a ligação. Pra quem? Que pode te esclarecer. E quem que vai falar com a gente? A Daisy. A Daisy? Isso. Depois de aguardar mais de 20 minutos, a assessoria de imprensa do Hospital São Mateus se pronunciou. A assessoria de imprensa do Hospital São Mateus deu uma posição. Mas é uma posição assim, eles não querem falar no ar, não querem participar do programa assim, falando, dando entrevista, mas dizem que com os dados dela, que ele já tem lá, vão resolver o problema, que é o que a gente quer. É só o que a gente quer. Pois é. E hoje você acompanha o desdobramento deste caso. Será que a Simone vai conseguir marcar a cirurgia do seu filho? Essa criança não merece passar por esse sacrifício todo. Ela tinha que ser, mais do que qualquer outra coisa, uma criança de 5 anos com vida normal, brincando normalmente, convivendo com outros garotos. Mas está difícil. E aí ficou essa questão pendente, né? Será que tem solução, Celso? Brito, sabe o que falta na saúde aqui no Brasil? Humanização. Infelizmente, as pessoas estão frias. Talvez porque a situação da saúde seja esse caos que a gente está vendo, que as pessoas começam a ficar cada vez mais frias no atendimento. E sabe o que eu ouvi esses dias, andando pelas ruas, porque eu não deixo de fazer isso, para não perder a sensibilidade do que as pessoas estão sentindo, porque o dia que eu deixar de andar nas ruas, eu vou deixar de saber o que acontece. Me disseram uma coisa que me chamou a atenção. O quê? De que os médicos desse programa do governo federal são muito mais atenciosos
Esses que vêm de fora do Brasil? Exatamente. Os médicos cubanos, tem médicos italianos, tem médicos colombianos, bolivianos, tem médicos de várias partes do país, do mundo. Eles são muito mais atenciosos do que os médicos brasileiros. Por que será? Celso? E aí eu perguntei para uma senhora que ela estava sendo tratada por um médico se ela entendia tudo o que ele dizia. Porque tem alguns que são italianos, outros são cubanos. Ela falou, não entendo tudo não. Mas ele me trata com tanto carinho que eu não quero mudar para o médico brasileiro. Isso chama a atenção da gente para o seguinte, tá faltando humanização, porque quando alguém diz para uma pessoa que você tem que ficar na fila, a fila já dura 3 anos, e ninguém diz quando vai acontecer, quando a fila vai acabar, e nós questionamos isso, e ninguém respondeu para a gente qual é o prazo de espera numa fila para uma cirurgia na cidade de São Paulo, a cidade mais rica desse país. Então você imagina o que acontece fora de São Paulo? Todo mundo se cala, ninguém quer falar nada. Todo mundo quer ficar quieto. Por quê? Qual o interesse? Eu gostaria muito que os funcionários públicos que vivem a saúde no dia a dia fizessem denúncias para a gente aqui. Não precisa se identificar. Conta para a gente o que está acontecendo do outro lado, o lado que a gente quer conhecer. Eu estou dando a oportunidade para você, que é profissional de saúde, não precisa ser médico, pode ser também. Conta pra gente o que está acontecendo. Por que é que a coisa anda tão ruim do jeito que anda? E nós vamos contar aqui no programa. O espaço está aberto. Bom, com relação a Simone, nós temos uma resposta para você. E eu vou passar a ler agora, porque ela nem sabe o que está acontecendo. São Paulo, 5 de dezembro de 2014, quem escreve é o Hospital Santa Marcelina. Nota a Rede Record de Televisão. O Hospital Santa Marcelina esclarece que existe uma fila de espera para casos como o do menor Eduardo Romeu Silva, de 5 anos, de até 3 anos. Então, o Hospital Santa Marcelina, que é conveniado com o SUS, assume, pelo menos assumiu que existe uma fila de 3 anos, só que já passou os 3 anos, então a fila é maior. Porque ele estava quando ele descobriu que ele tinha hérnia umbilical, ele tinha 6 meses. De 6 meses para cá, com 5 anos, são 4 anos e meio. Então não é só 3. Bom, o paciente é acompanhado via ambulatório do AME, da Zona Leste, o último atendimento no dia 13 de novembro, e será convocado para uma nova avaliação no Hospital Geral do Itaim Paulista, no dia 10 de dezembro, amanhã, para fazer a avaliação da cirurgia. Bom, o garoto não anda. Se ele anda 10 minutos, ele se cansa, ele tem dor. Então o garoto precisa de uma cirurgia. Ele não brinca, ele não tem uma vida normal. Isso a gente deixou bem claro aqui. Então nós vamos acompanhar amanhã a sua ida até lá, para ver quando eles vão marcar essa cirurgia. Tá bom? Tá bom. Enquanto isso não for resolvido, nós não damos por encerrado o caso. O Hospital Santa Marcelina permanece à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, diretoria médica. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Ô Zé, manda um beijo pro Eduardo, viu? Manda um beijo da tia Ana, da tia Tícia e do tio Brito pra você, Eduardo. Boa sorte, Simone. Eu quero dizer que você, como mãe interessada, atenciosa, carinhosa, que está trabalhando, que está dedicando a sua vida, todos os seus minutos, os seus dias para o seu filho, para ele ser atendido no sistema público de saúde, você está representando aqui milhares de mães do Brasil que têm problemas parecidos e que defendem a vida e o bem-estar da sua família, tendo essa atitude de guerreira, exatamente tá? Isso. Boa sorte. Obrigada. E nós estamos na captura de Danilo. Captura não, porque aqui ninguém é polícia, né? A gente está tentando localizar o Danilo Damasceno, que fez o projeto, mas não fez o serviço na casa do Jeremias, que acabou virando aquela bagunça já há 8 meses, tá? Uma casa toda revirada. Só que é o seguinte, eu acho que ele foi para Lins, local incerto e não sabido. Pois é, Brito, mas não tem problema. Eu vou convidar o Jeremias para voltar amanhã. Você volta, Jeremias, porque nós vamos atrás dele. Se nós não o encontrarmos, nós vamos pessoalmente atrás dele.
que ele vai entregar seus móveis, ele vai, sob pena de, não o fazendo, responder criminalmente e nós vamos tomar todas as providências para que ele responda pelo crime que ele está cometendo, tá ok? Inclusive já tem um boletim de ocorrência que eu já fiz também, entendeu? Pois é, mas aí nós vamos fazer a segunda etapa, fazer com que as coisas andem na delegacia, né? Porque tem essa etapa também. Quando vão andar as coisas? Mas nós vamos trazer você de volta amanhã, tá? Ok? Obrigado, Jeremias. Boa sorte, Simone. Obrigado, Celso, o que vai ter amanhã na patrulha? Então amanhã na Patrulha do Consumidor eu tenho um caso de saúde triste. Eu nem vou comentar aqui, porque a gente comenta aqui as coisas. Agora as secretarias de saúde saem correndo agora para resolver. Será que é pra gente não mostrar o que está acontecendo? Não. Amanhã, este caso é o fim do mundo. Vocês não percam, porque vocês não vão acreditar no que vocês vão ver. Até lá. Obrigado, Celso. O Patrulha do Consumidor volta amanhã.